Tudo bom, Silvio? Como você está? Tô bem, obrigado. E você, como vai? Tudo certo também, Silvio. Quero conversar com você sobre o caso da Marielle, né, que volta agora à tona 5 anos após o assassinato da vereadora. Mas antes, deixa eu pegar um trechinho da fala de Lula, ele explicando, né, sobre a questão da cirurgia, sobre a questão dos clubes de tiro. E eu achei tão engraçado quando ele fala sobre o pessoal que tentou dar o golpe e se fu. Eu achei muito bom. O pessoal tentando. Eu ri tanto aqui durante o VT, né? Eu fui ouvindo Lula e eu dei muita risada. E dele se fua. Foi muito boa essa fala de Lula. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o caso Marielle. 5 anos sem nenhuma informação. A gente tem agora a delação, então, de Elcio Queiroz. E parece que algumas pontas começam a serem ligadas, né? Esse quebra-cabeça volta a começar a se encaixar. Como você viu essa delação, agora a gente sabe dos benefícios, né, que ele recebeu por conta disso. Tem uma questão do porquê ele ter delatado nesse momento, a informação de que Rony Lessa tinha dito num primeiro momento que não havia pesquisado sobre Marielle, mas ele fica sabendo então que sim, Rony Lessa pesquisou sobre Marielle, e isso o incriminaria também, e daí ele resolveu fazer a delação para conseguir benefícios. Enfim, eu quero saber o que você pensa sobre o caso neste momento, com inclusive as declarações de Flávio Dino dadas ontem, de que vão chegar até os mandantes desse crime. Eu espero, sinceramente, que cheguem até os mandantes desse crime. E há hipóteses fortes de por onde andam esses mandantes, né? Você veja, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro, mora também Rony Lessa, reconhecido como miliciano, que tinha na casa de um amigo 117 fuzis M16 guardados, né, e que tem um histórico de participação na milícia, no certo sentido não, assim mesmo, né, que o compromete como um dos coordenadores, né, dessas milícias em áreas do Rio de Janeiro. A Marielle, segundo os depoimentos, ela estava mexendo com questões ligadas à grilagem de terras por milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro, perto de Jacarepaguá, essas coisas. E teria sido esse mexer nesse vespeiro, vamos dizer assim, que teria provocado a decisão da sua eliminação. Acontece que não é tão assim, porque parece que também o então deputado estadual Marcelo Freixo, também foi seguido, né, e acompanhado na sua rotina, da mesma forma como a Marielle foi acompanhada na sua rotina por meses antes da sua execução, né? Isso me leva a supor que a questão era para os milicianos mais ampla do que a simples grilagem da terra, mas sim o desvendar os negócios deles, as suas denúncias, a defesa de direitos na região, o fato de estar se organizando a população para não aceitar todas as imposições nas favelas em que moram, né? Bom, acontece que há indicações, por exemplo, que nos levam a suspeitas. Por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro ficar com as fitas gravadas da portaria do seu condomínio no momento em que se disse que ele teria atendido o interfone da parte do porteiro para permitir a entrada dos carros que foram até a casa do Rony Lessa. E possivelmente aí pegaram a arma que foi a arma de execução da Marielle, porque eles saíram com o carro direto desse lugar para a operação de assassinato da Marielle. Também que são todos ex-militares, quer dizer, nós estamos falando de um grupo articulado, de um grupo miliciano, não é? E nós temos todos os elementos para tecer os fios da relação desses milicianos e outros do escritório do crime, por exemplo, né, que já foi muito falado, né, com a família Bolsonaro. Quer dizer, o Queiroz, onde é que está fazendo o quê? Quer dizer, tem elementos para supor de que a investigação
ela teria parado no governo Bolsonaro por pressão da própria família, por pressão do presidente, né? Veja bem que esses dados novos e a prisão agora, né, do Maxwell, do Swell, né, ela foi feita por um trabalho da Polícia Federal que começou já na gestão nova do Lula, agora, né? Então, eu vejo que o processo está, vamos dizer assim, caminhando, parou de ser bloqueado, né? É interessante que tem 4 delegados que se trocaram de lugar na coordenação da investigação da Marielle e vários outros promotores também. Por que eles trocaram de lugar? Por que eles não deram continuidade? Quem é que os tirou de lá para que eles não avançassem na investigação? Isso fazia com que a todo momento a investigação voltasse para trás, né? Então nós temos que olhar para as autoridades daquele período, né? E as autoridades daquele período estavam submetidas ao controle. Nós vimos como foi aparelhado o Estado da parte da família Bolsonaro, né, por eles. Então, eu vejo com a esperança de que sejam identificados de fato os mandantes, né, e as hipóteses que são possíveis de tecer, né, é que esses mandantes podem estar ligados à família Bolsonaro. Então, é um tema delicado, é um tema ainda em aberto, né? Mas eu vejo que essa investigação ela vai caminhando e possivelmente o ministro Dino vai ter razão de dizer assim, nós vamos chegar aos mandantes. Esperamos que sim. Esperamos que sim. E é muito curioso, né, como o caso da Marielle mexe com as redes sociais e principalmente com essas redes relacionadas à extrema-direita, ao gabinete do ódio, né, ao antigo gabinete, que continua existindo ou não, enfim, mas mexe muito com a direita nas redes. Exemplo disso, ontem eu conversava com o Fernando Horta, e ele lembrava que aparece o caso Marielle, alguma novidade sobre o caso Marielle, logo aparece a hashtag ali relacionada a Celso Daniel também, que sempre foi uma maneira da extrema-direita provocar a esquerda, né? Então, é muito interessante perceber essas movimentações nas redes. Flávio Dino disse hoje que ele fica espantado como isso mexe, como as pessoas tentam paralisar essa investigação e temem novas descobertas em relação a essa investigação. A gente sabe que tem partes da delação de Elcio Queiroz que estão em sigilo, mas muito provavelmente novas ações vão acontecer agora, nessas próximas semanas, quem sabe, né, se for algo mais rápido. Mas há expectativa grande em relação à resolução, finalmente, desse caso e os motivos que levaram a esse caso, como você coloca agora, né? Vamos esperar que aconteça assim. Mas veja, quer dizer, essas pessoas que você se refere, elas são essa coordenação, né? E elas têm o acesso também a ativar as redes sociais, que são bolsonaristas, e aí você vê uma identidade entre a milícia e o bolsonarismo, que é uma coisa que nos deixa com uma interrogação. Porque, de fato, quer dizer, o bolsonarismo, eu entendo que seja uma corrente política, né? Se essa corrente política se mistura com a milícia, né, aí passa a ser outra coisa. Nós começamos a ter gangues, né, que estão atuando na política e na sociedade. Então, essa mistura é uma mistura que acontece em muitos países, né, na América Central, na Colômbia e em outros países também, em que a milícia começa a controlar o aparelho institucional, a ter seus deputados, a ter seus vereadores, a ter seus juízes e a ter elementos da imprensa apoiando o seu trabalho, né? Então, é uma trama, é uma articulação, nós não podemos pensar em pessoas isoladas que, por uma ideia maluca, resolveram assassinar uma pessoa, né? Mas é uma trama que vai revelando um Rio de Janeiro muito comprometido. 57% da área do Rio de Janeiro, hoje em dia, segundo pesquisas, está controlado por milícias ou por bandos criminosos. Quer dizer, é isso que está em questão. Quer dizer, é possível aceitar na sociedade que se conviva com a espoliação da população por parte de milícias organizadas? Foi isso que acabou
assassinando a Marielle, né? Não é um tema em particular. Ela descobriu que algum terreno em Jacarepaguá está grilado. Não é isso. Quer dizer, é esse controle pelo terror, pelo medo, pela violência da sociedade, particularmente da sociedade mais vulnerável, que mora nas favelas, que mora nas comunidades, e da qual esses milicianos extraem, né? A partir do gatonete, da venda do gás, das vans clandestinas, a sua receita, o seu lucro, vamos chamar assim, né? Então, enfrentar a questão de quem matou Marielle é enfrentar também a questão de como nós vamos fazer frente ao controle pelo crime das sociedades brasileiras, porque isso está se estendendo, não é só no Rio de Janeiro, né? Nós temos o PCC até na Amazônia hoje em dia, né? Então, é um problema da maior magnitude e nós precisamos realmente ter alguns casos exemplares de punição para poder mostrar um limite, que a democracia não aceita tal ingerência, tal violência, tal dominação, tal expoliação da sociedade por parte de grupos armados. E aí, de novo, que dá para fazer uma ponte com a questão dos CACs, né? Há mais de 1.000 CACs no Brasil, esses clubes de tiro para colecionadores, atiradores e caçadores, né? Que, na verdade, foi uma invenção do governo Bolsonaro, dessa ideia do armamentismo. Não que não tivesse antes, mas ganharam uma importância estratégica. E havia, inclusive, uma suposição de que, num caso de golpe, esses CACs poderiam se mobilizar a partir da sua posse de armas para defender o golpe, né? Houve ideias desse jeito, já circulavam, né? E você vê, então, grupos de empresários, grupos de pessoas que compram as suas armas pela liberalização da venda de armas que o governo Jair Bolsonaro permitiu e do controle da munição, né? Para fazer o quê? O que eles vão fazer com essas armas? Eles não usam 16, 40 armas que tem em casa no clube de tiro. Para que serve isso, né? Então, tem conexões aí. Esses clubes de tiro estão no mesmo diapasão, vamos dizer assim, de resolver todos os impasses da sociedade pela violência. E nós já estamos assistindo, inclusive agora nas nossas escolas, pessoas entrando, alunos entrando armados e matando outros. É essa cultura que precisa ser combatida. O clube de tiro é um núcleo dessa cultura, né? E como nós não temos, de fato, nenhuma utilidade prática para ele, porque a única coisa que uma pessoa armada, civil, de porte de uma arma pesada pode fazer é ameaçar os seus pares, né? Eu vejo com muita simpatia a ideia de fechar todos os clubes de tiro. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, já anunciou esse propósito também, né? Que foi expresso pelo presidente Lula agora, né? E isso deve ser uma medida de contenção da violência na nossa sociedade, que precisa disso. Nós não podemos ter 47 mil assassinatos num ano e ficar impunes a isso. 47 mil assassinatos. Olha, a média por dia é mais do que foi a média de mortes na Guerra do Vietnã, por exemplo, por dia, né? Então, nós temos uma guerra velada, uma guerra silenciosa, uma guerra que está presente na sociedade civil, de uma violência ímpar, né? Principalmente sobre os grupos de negros, de jovens, esse genocídio dos jovens negros, por exemplo, que moram na periferia. Isso tem que acabar, e para acabar tem que limitar as armas, tem que controlar a violência, tem que penalizar os criminosos e tem que apresentar alternativas de socialização que não seja a disputa, a concorrência, a porrada, a violência. Você precisa ter colaboração, solidariedade, você precisa ter um ambiente de respeito pela diversidade, pelo outro, enfim, quer dizer, uma sociedade que nós precisamos recuperar, que foi muito atacada e fragilizada pelo governo Jair Bolsonaro. Eu concordo, não há motivo que justifique a existência desses clubes de tiro. Não há porquê existir, falam que é para diversão, né? Não existe motivo que justifique
a existência de clubes de tiro. Quando você fala nas minorias que sofrem por conta desse aumento do número de CACs, as mulheres, a gente viu no Anuário de Segurança, né, que saiu na semana passada, o aumento do número de feminicídio. Inclusive, eu vou tratar com isso com a Lola daqui a pouquinho, falar sobre essa questão, mas é isso, mais armas em casa, mais mulheres assassinadas. Esse é o ponto final ali, né, de uma série de violências que são finalizadas ali no feminicídio. E os CACs, outro dia eu estava vendo um número que é bastante assustador, mas vem sendo repetido, a gente hoje tem os CACs, né, em número maior do que o contingente de forças armadas, forças armadas aqui no nosso país, o que é extremamente assustador, né? Então é muita gente portando arma, e tudo isso porque se facilitou demais esse acesso e porte durante o governo Bolsonaro. Ainda bem que o governo Lula parece estar colocando bastas nessa situação, né? A gente viu a política de segurança sendo anunciada na semana passada por Flávio Dino, com essa questão, inclusive, da cultura, né? A cultura capturando jovens em relação a deixá-los para o crime, né? Então, Flávio Dino fez essa fala falando da cultura competindo com o crime. Isso é muito interessante também. Diga, você quer complementar? Não, eu quero complementar sim, porque, por exemplo, tem um caso na Colômbia, né, que é muito ilustrativo, né, em que havia uma violência muito grande em relação aos jovens ricos da cidade. Vários deles foram assassinados em sequência, né, e o crime acabou organizando um assassinato em uma boate das mais sofisticadas, em que estavam os jovens da elite, né? E que as milícias mataram esses jovens. Os pais se reuniram, discutiram e disseram assim: olha, nós temos que abrir alternativas, centros culturais, centros de formação técnica profissional, Medellín, na Colômbia, né? Quer dizer, para poder enfrentar essa violência, nós temos que dar uma alternativa. E essa alternativa era criar casas de cultura de juventude, criar centros de formação técnica profissional, abrir novas áreas de lazer, estimular o esporte. Quer dizer, já há algumas indicações do que se pode fazer para enfrentar esse clima, esse comportamento violento, competitivo, de destruição do seu próximo, né? E lá em Medellín caiu muito a violência depois que esses empresários tiveram que assumir uma política por terem perdido seus filhos pela violência da cidade. Perfeito. É isso. A gente segue acompanhando essa questão relacionada às armas e, claro, o caso do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, torcendo muito para que a gente tenha mais notícias o mais rápido possível. Silvio, programa de hoje, Le Monde Diplomatique Brasil, aqui na TVT, com o tema, tá aqui, Petrobras e o desenvolvimento sustentável. Há bem pouco tempo a gente teve essa questão da Petrobras querendo explorar, né? Não vou me lembrar onde, mas daí por conta... Na Foz do Amazonas. Na Foz do Amazonas. Isso não foi possível, né? Ambientalistas disseram que não seria positivo. Conta mais pra gente. É isso, quer dizer, uma empresa exploradora de petróleo, basicamente. Petróleo é um produto poluente, né, que promove o aquecimento global. Essa empresa ela pode reconverter a sua produção, ela pode se integrar a um projeto de desenvolvimento sustentável, né? E, ao que parece, há indicações de que se pode fazer isso, né? Então, o que nós fizemos? Nós convidamos uma pessoa que viveu profundamente todas as estratégias e dilemas da Petrobras e está comprometida com essa visão do desenvolvimento sustentável, social, ambiental, social sustentável, né? Quer dizer, que foi presidente da Petrobras, o mais longevo presidente. Você já sabe que eu estou falando do José Sérgio Gabrielli, né? Sim. Que vem nesse programa discutir com a gente se é possível a Petrobras entrar num projeto de desenvolvimento sustentável e como fazer isso. É bem interessante. Perfeito.
Às 9h25 hoje, todos convidados para acompanhar então Le Monde Diplomatique Brasil aqui pela TVT.